Bom dia, nono ano. Gente, nossa aula de hoje é sobre o primeiro capítulo da apostila 4, que fala sobre ácidos e bases. Na verdade, é uma introdução para as funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sal e óxidos. Para a gente entender essas funções inorgânicas, primeiro a gente tem que entender o que é uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica, gente, primeiro, o que é uma solução? Solução é tudo que você tem um soluto e um solvente. Então, por exemplo, se eu tenho uma água com sal, eu tenho uma solução, né? Porque eu tenho um solvente, que é a água, e eu tenho o soluto, que é o sal, que vai ser dissolvido na água. O que tem em maior quantidade em uma solução é o que a gente chama de solvente. E para que eu tenha uma solução, eu tenho que ter um composto uniforme. Por exemplo, você não pode enxergar duas coisas ao mesmo tempo, que a gente chama de fases. Você vai olhar para o seu... Imagina que você tenha a sua solução em uma jarra, por exemplo. Você vai olhar para a sua jarra, você sabe que naquela jarra tem água com sal, mas você enxerga uma coisa só. Se eu colocasse água com areia, por exemplo, eu iria enxergar a areia bem precipitada lá no fundo, né? Então não seria uma solução, porque eu não consigo enxergar uma coisa só. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, é só para vocês começarem a ter uma ideia. Essa solução, então, que é a mistura de um solvente e um soluto, nem sempre o solvente tem que ser um líquido, nem sempre o soluto, gente, tem que ser um sólido, desculpa. Porque, por exemplo, quando eu falo água e sal, eu tenho uma solução, né, de água, que é o solvente, e sal, que é o soluto. Quando eu tenho água e álcool, por exemplo, eu também tenho uma solução. Só que aí, tanto o meu solvente quanto o meu soluto é líquido. Então, existe um erro quando a gente fala que o soluto é o que é dissolvido na água. Na verdade, o soluto é o que tem em menos quantidade, o solvente é o que tem em mais quantidade. Então, o soluto realmente ele vai ser dissolvido, mas não necessariamente ele tem que ser sólido, né? Ele pode se misturar com o solvente até que você enxergue uma coisa só, né? Uma fase só. Enfim, voltando para cá. Solução eletrolítica, então, é uma dessas soluções que conduzem corrente elétrica. Só que para conduzir corrente elétrica, o que tem que ter acontecido com aquela solução? Tem que ter colocado nela um eletrólito, e esse eletrólito tem que ter a capacidade de formar íons que façam com que aquela solução se torne uma solução eletrolítica, capaz de gerar corrente elétrica. Então, coloquei dois exemplos aqui, ó. Vou começar por esse aqui, que é mais conhecido, né, que é o NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Imagina que você tem aqui num becker, você tem água pura. Aí eu vou acrescentar na minha água NaCl, que é o cloreto de sódio. O NaCl, quando ele for dissolvido na água, ele vai formar um cátion Na+, e um ânion Cl-. Lembra que cátion é carga positiva e ânion é carga negativa. Então, o NaCl, ele forma dois íons, né, que é o Na+, e o Cl-. Esses íons, eles se combinam com a água e fazem com que essa solução se torne uma solução eletrolítica. Então, a solução de água com sal é uma solução que conduz corrente elétrica. Ou seja, o NaCl, ele é um eletrólito. Da mesma forma, o HCl, que é o ácido clorídrico, quando ele é colocado em água, ele também vai formar um cátion H+, e um ânion Cl-. Ele vai formar dois íons, então. Esses íons vão se juntar com a água e fazer com que essa solução agora de água e ácido clorídrico se torne uma solução eletrolítica. Ou seja, o HCl também é um eletrólito. Bom, qual a diferença, então, entre o HCl e o NaCl? Vocês já sabem que o NaCl, ele é um composto iônico. Isso aqui vocês já aprenderam esse ano. Por que ele é um composto iônico? Porque ele tem um cátion e ele tem um ânion. Ele é formado por um metal e um ametal. Então, vocês podem ir anotando isso aí na anotação também, tá? Ó, o que é um composto iônico? É um composto formado a partir de cátions e ânions, né? Na verdade, no plural. Resumindo, a gente fala que um composto iônico é formado por metal e ametal, ou então por hidrogênio e metal. Nesse caso aqui, o HCl, ele é uma molécula.
Por que ele é uma molécula? A molécula, gente, ela é formada a partir da ligação covalente. Vocês lembram que ligação covalente a gente faz entre ametal e ametal, ou entre hidrogênio e ametal, que é o caso do HCl. Ó, eu tenho o hidrogênio ligado com o ametal, que é o cloro. Então, a diferença é que o HCl é uma molécula e o NaCl é um composto iônico. Só que ambos, quando colocados em água, formam uma solução eletrolítica. Então, a diferença vai ser no processo daquela formação do íon. No caso do NaCl, que já era um composto iônico, ele já tinha os íons pré-existentes, né? Ele já era formado por cátions e ânions. Então, a dissociação ocorre quando há separação de íons pré-existentes. Agora, a ionização acontece com a formação de íons através de uma molécula, né? Então, formação de íons, eu vou colocar assim, ó, em moléculas. Resumindo, então, gente, o processo de ionização acontece quando eu tenho moléculas, que são compostos formados a partir de ligação covalente, e a dissociação acontece quando eu tinha compostos iônicos. Muda alguma coisa na solução eletrolítica? Não, gente. O que muda é o processo como aquela solução eletrolítica foi formada. Então, tanto o HCl quanto o NaCl formam soluções eletrolíticas. A diferença é que o HCl vai formar uma solução eletrolítica através de um processo de ionização, enquanto que o NaCl vai formar uma solução eletrolítica através de um processo de dissociação. Agora aqui nós temos o grau de dissociação ou grau de ionização. Por exemplo, se eu vou calcular esse alfa, né, que é o grau de ionização ou de dissociação do NaCl, quando colocado em água, eu vou chamar esse alfa de grau de dissociação, porque era do NaCl que ele sofre dissociação, já que ele é um composto iônico. Agora, se eu for calcular o alfa a partir de uma solução de água com HCl, aí eu já vou chamar o alfa de grau de ionização, né? Porque o HCl, ele é um eletrólito que ele é formado a partir de ionização, já que ele é uma molécula. Então, só muda o nome, tá? Mas o cálculo aqui é o mesmo. Como que a gente vai achar esse alfa, que é esse grau de dissociação ou de ionização? A gente vai fazer uma divisão. Número de partículas ionizadas, no caso do HCl, ou dissolvidas, né, no caso do NaCl, dissociadas, no caso do NaCl, dividido pelo número de partículas dissolvidas. Como assim, Fernanda? Vamos supor que eu coloque 10 partículas de NaCl aqui na minha água. Só que dessas 10, só 8 que conseguiram se separar. Os íons foram separados só em 8. Então, quantas foram dissociadas? 8. Em quantas? Em 10. Então, 80%, né? Seria o meu grau de dissociação. 80% estaria aqui, ó, entre 90% e 50%. Então, quer dizer que eu teria um eletrólito forte. Então, naquela situação, o NaCl seria um eletrólito forte. Eu peguei aqui algumas atividades da apostila, para a gente poder resolver junto, para vocês entenderem melhor esse cálculo. Então, olha aqui, ó, número 1. Classifique os sistemas a seguir em eletrólito ou não eletrólito e justifique. Gente, a letra A, eu tenho uma solução aquosa. Então, se eu tenho uma solução, já foi dissolvida alguma coisa ali, né? Já teve um soluto. E vocês conseguem ver que eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, e são íons. Então, essa letra A, eu tenho um eletrólito, porque eu tenho íons na minha solução aquosa, tem formação de íons, né? Então, eu não consigo te falar se foi formado por ionização ou por dissociação, mas eu sei que eu tenho um eletrólito. Agora, na letra B, C e D, a gente tem uma lâmpada. E observem que só essa letra D que a lâmpada vai acender.
Então, a única solução aquosa dessas aqui, ó, que formam corrente elétrica, que a gente pode falar que eu tinha eletrólitos aqui, é a letra D. Então, a letra A e a letra D são eletrólitos. A número 2, gente, vocês vão fazer aí, mas tá perguntando assim, ó, compare, está pedindo para você comparar os processos de dissociação iônica e de ionização. Você pode colocar aqui dissociação iônica, o processo de separação de íons já existentes, que acontece quando o eletrólito é um composto iônico, e a ionização é a formação de íons em moléculas, então acontece quando o seu eletrólito é uma molécula. Agora, a número 3, classifica os eletrólitos hipotéticos, levando em consideração a extensão de suas dissociações ou ionizações. Classificar, gente, é falar isso aqui, ó. Se eu vou ter um eletrólito forte, um eletrólito moderado, um eletrólito fraco, lembrando que se eu estou falando de solução que conduz corrente elétrica, quando eu tenho um eletrólito forte, significa que a lâmpada que poderia ser acendida, né, por aquele eletrólito forte, ela vai ser acendida com maior intensidade do que quando eu tenho um eletrólito fraco. Então, todos eles conseguiriam acender uma lâmpada. A diferença seria a intensidade. Então, um forte tem uma intensidade maior para conseguir gerar aquela corrente elétrica, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Primeiro, gente, eu vou observar que eu tenho, olha aqui, ó, positivo, negativo, positivo e negativo. Tá vendo que eu tenho cátions e ânions? Então, isso daqui, gente, já é, ó, um composto iônico. Eu nem preciso de colocar, mas eu sei que o meu alfa que eu vou encontrar vai ser um grau de ionização, né? Vai ser um grau de dissociação, desculpem, gente. Porque eu tenho um composto iônico que é formado por cátions e ânions. Todo composto iônico, ele é separado os íons a partir de dissociação. Agora, olha esse de baixo, ó. Eu tenho HA, você não tem cátions e ânions, tá vendo? Você só tem os elementos, ó. Então, esse aqui são moléculas. Então, se eu tenho moléculas, o alfa que eu vou encontrar aqui agora vai ser o grau de ionização. Porque o grau de ionização é quando a gente vai encontrar aquela proporção, né, entre moléculas. E o grau de dissociação quando o seu eletrólito era um composto iônico. Bom, então aqui, para eu conseguir encontrar o alfa, eu tenho que colocar embaixo a quantidade de partículas, né, que foram dissolvidas ali naquela água. Então, olha aqui, ó. Cada positivo e negativo, né, que é o QT, vai formar uma partícula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora, gente, eu vou observar quantas dessas partículas que se separaram, né, que formaram os íons. Então, olha aqui, ó, separei uma aqui, 2, 3 e 4, ó. As outras continuaram juntas. Então, essas outras, elas não foram dissociadas, né, porque elas não se separaram. Então, quantas que conseguiram ser dissociadas? 4. Então, 4 em 16. Aí você vai fazer a divisão, né? 4 dividido por 16, que vai dar 0,25. Transformando em porcentagem, que é multiplicar por 100, vai ficar 25%. Aí, 25%, vamos analisar aqui na tabelinha que eu mostrei para vocês, ó. Quando o meu grau está entre 5 e 50, ele é moderado. Então, quer dizer que esse eletrólito QT, ele é um eletrólito moderado. Ok, vamos aqui para a segunda, que é o HA, né? Que esse grau aqui agora vai ser o grau de ionização, já que eu tinha uma molécula. Esse grau aqui foi um grau de dissociação, já que eu tinha um composto iônico. Então, primeiro, vamos observar quantas partículas foram dissolvidas aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gente. Foram dissolvidas 10 partículas. Agora, quantas delas que formaram íons? Olha aqui, ó, quantas se separaram? 1, 2, 3, 4
e 5. Você vai olhar sempre um positivo e um negativo, tá? Então, 5, né? 5 em 10. 5 em 10, então, gente, vai dar 0,5, que é igual a 50%. Agora, olha aqui, ó. Vai aparecer o 50% em duas situações. Quando o alfa for menor ou igual a 50%, é moderado. Se o alfa estiver entre 50 e 90, é forte. Como ele deu exatamente 50, ele fica nessa classificação aqui do moderado, ó, porque quando ele é menor ou igual. Aqui, ó, tá vendo que tá falando 50 menor que alfa? Então, esse alfa tem que estar entre 50 e 90. Então, se desse 51, seria forte. Como deu 50, ele também é moderado. Então, a molécula HA é um eletrólito moderado. Ok. Gente, visto essa parte, então, dos eletrólitos, vamos começar aqui agora para os ácidos diarrênios. Por que eu coloquei ácidos diarrênios? Porque lá no terceiro ano, vocês vão aprender que existiu outro químico que ele classificou os ácidos de outra maneira. Então, vocês vão aprender a classificação dos ácidos diarrênios, que é o que vai acompanhar vocês até ali em meados do segundo ano. Metade do segundo ano para frente, vocês vão aprender a classificação de acordo com outros químicos. Aí vocês vão ver ácidos de Lewis, ácidos de Bronsted-Lowry. Então, assim, tem mais de uma classificação para os ácidos, mas essa aqui é que a gente mais vai trabalhar com ela. O que é um ácido segundo Arrhenius? É uma substância química que, ao ser dissolvida em água, vai sofrer ionização, formando no mínimo um cátion H+. Ou seja, todo ácido, gente, se trata de moléculas, né? Já que ele vai sofrer ionização. Quando a gente fala que ele tem que formar no mínimo um cátion H+, a gente trabalha com uma regrinha, na verdade é um macetezinho, que a gente fala assim, que todo ácido ele tem que começar com hidrogênio. Só que aí vem alguns alunos que confundem. Ah, Fernanda, então H2O é um ácido? Não, H2O não é um ácido. Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, HCl é um ácido? Sim, é um ácido. HBr, H2SO4. Então, toda molécula que começa com hidrogênio, teoricamente, seria um ácido. Aí você vai tomar cuidado, porque além de começar com hidrogênio, essas moléculas têm que sofrer um processo de ionização e conseguir formar ânions. Então, elas têm que se separar em ânions. Então, por exemplo, ó, o HCl. Quando eu vou separar o meu HCl formando íons, eu vou gerar um H+, e um Cl-. Então, por isso que ele é um ácido, tá vendo? Porque ele vai formar um cátion H+. No caso da água, se eu faço um processo de ionização na água, ela não consegue fazer essa formação aqui, ó. Agora, por exemplo, ó, HF. Eu vou ionizar o HF, então eu vou gerar um H+ e um F-, tá vendo? É um ácido, ó. Formou um cátion H+. Aí o H2SO4, nesse caso, gente, prestem atenção, porque a apostila faz isso aqui com um passo a passo maior, mas a gente pode dar uma resumida, tá? Que vocês dão conta do mesmo jeito. Aqui a gente tinha um hidrogênio, então eu coloquei H+. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, então você vai colocar 2H+. E agora, esse termo da frente todo vai ser o seu ânion, então vai ser SO4-. Mas você tem que tomar cuidado, porque você já aprendeu lá em ligação iônica, lembra que a gente cruzava as cargas? Então, para que isso aqui fique balanceado, eu tenho que ter SO4, 2-. Você pode conferir o número daqui de baixo, ó, para você não errar. Esse aqui agora, 3H+, mais PO4, aí você confere, ó, daqui e aqui, tá vendo? É o que vai vir aqui para cima, ó, 3-. Isso é para que fique balanceado. Então, tudo isso daqui são ácidos, ó. Observem que todos começam com hidrogênio, tá vendo? E à medida que a gente vai fazendo o processo de ionização, a gente vai separando em cátion e ânion, e todos têm um cátion H+. Qual é a diferença entre esses processos aqui de ionização?
Esse processo aqui, ele é feito em uma etapa. Por que ele é feito em uma etapa? Porque eu tenho um hidrogênio ionizável. E esse daqui? Esse daqui ele é feito em duas etapas, porque eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Esse daqui é feito em 3 etapas, já que eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Então, a quantidade de hidrogênios ionizáveis te mostra a quantidade de etapas que você gastaria para poder fazer aquele processo de ionização. Só que eu já ensinei vocês a fazer de uma vez só, né? Mas você pode fazer de uma vez só, mas você tem que ter em mente que ele, para chegar nisso daqui, teria sido gasto 2 etapas, tá bom? Antes de eu vir aqui para essa classificação, eu vou vir aqui, ó, para vocês entenderem melhor o que eu acabei de falar. H2SO4, eu tenho 2 hidrogênios aqui, não é? Então, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então, eu teria um processo de ionização a partir de 2 etapas. Então, esse ácido, na verdade, ele é um diácido. O HCl, que foi aquele que a gente fez, como ele tinha um hidrogênio ionizável, ele era um monoácido. Então, essa aqui é uma classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO4, ele é um triácido. E pode ter um tetrácido, tá, gente? Quando tem 4 hidrogênios ionizáveis. Agora, eu quero que vocês tomem muito cuidado com esses dois aqui abaixo, ó. Porque o H2PO3 e o H3PO3, apesar de terem 2 e 3 hidrogênios, eles não têm essa quantidade de hidrogênio ionizável, não. Porque hidrogênio ionizável não é só um hidrogênio comum. É um hidrogênio que ele vai ligar com flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Então, o hidrogênio ionizável é um hidrogênio que se liga com algum desses elementos. Quando a gente faz a ligação dele, com aquele processo de pontinho, da estrutura eletrônica de Lewis que vocês faziam, vocês vão observar que tem hidrogênio que não fica ligado diretamente com o fósforo, por exemplo, com o oxigênio. Então, nesse caso, o hidrogênio que não fica ligado diretamente com o oxigênio, ele não é um hidrogênio ionizável. Então, aqui, ó, no H2PO3, a gente tem um hidrogênio ionizável, ou ionizado, né? Ionizável. Então, se eu tenho um hidrogênio ionizável, significa que um desses hidrogênios aqui, eles não ligam com o oxigênio, eles ligam só com o fósforo. Então, ele não é um hidrogênio ionizável, apesar de ter 2. Então, nesse caso, a gente fala que ele é um monoácido. E o H3PO3, ele tem 3 hidrogênios, mas na verdade, desses 3 hidrogênios, só 2 que se ligam diretamente com o oxigênio. Um deles liga só com o fósforo. Então, como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então eu falo que ele é um diácido. Tá? Então, muito cuidado com o H2PO3 e com o H3PO3. Vai aparecer só esses, viu, gente? Como regra de exceção. Mas tomem cuidado com eles, tá bom? Os outros, vocês podem olhar a quantidade de hidrogênio que dá certinho. Agora, voltando. Os ácidos, eles também podem ser classificados, além de pelo número de hidrogênios ionizáveis, né? Que a gente acabou de falar, como monoácido, triácido. Eles também podem ser classificados pela presença ou não de oxigênio. Então, observem que esses ácidos aqui, ó, eles não têm oxigênio no final, tá vendo? Quando o seu ácido não tem oxigênio no final, nós chamamos eles de hidrácidos. Então, o que é um hidrácido? É um ácido sem oxigênio. Agora, esses outros, ó, todos têm oxigênio no final, tá vendo? Esses nós chamamos de oxiácidos.
que são ácidos, né? Colocando no plural. Ácidos com oxigênio. Observe, gente, que todos começam com hidrogênio, tá vendo? Como eu falei. E alguns têm oxigênio no final e outros não. Os que têm oxigênio no final nós chamamos de oxiácidos e os que não têm nós chamamos de hidrácidos. Muito bem. Agora aqui, gente, nós temos a força de um ácido. Quando a gente fala sobre força de ácido, é até importante eu falar aqui agora que eu esqueci de falar no início. Quando você tem um ácido, por exemplo, vinagre, limão, tudo isso é ácido, gente. A característica de um ácido não é ser corrosivo, não. Porque tem tem pessoas, né, que acham que todo ácido é corrosivo, né? A gente tem essa ideia na nossa mente de filmes, né, das coisas que a gente assiste. Na verdade, existem ácidos corrosivos e existem bases corrosivas também. Então, na verdade, não é todo ácido que é corrosivo, não. Uma característica geral dos ácidos é ter sabor azedo. Então, todo ácido tem sabor azedo. E toda base, que vocês vão aprender na próxima matéria, tem sabor adstringente. O que é sabor adstringente? É aquele que aperta a garganta, sabe? Quando a gente come, por exemplo, caju, você come caju e dá uma apertada na garganta, aquilo é um sabor adstringente. Então, um exemplo de ácido, por exemplo, é o vinagre, o limão. Eles não são corrosivos e são ácidos. E a gente tem, por exemplo, ácidos que são corrosivos, né? E na verdade, você não vai poder conferir se ele tem sabor azedo ou não, né? Você não vai poder ingerir o ácido, mas você sabe que ele é um ácido corrosivo. Por exemplo, o ácido nítrico, né? Um ácido corrosivo. O ácido sulfúrico, dependendo da quantidade que você coloca. Então, enfim, não é todo ácido que é corrosivo. Aí, falando a respeito disso, quando eu falo de força de ácido, tem aluno que fala assim, o ácido forte, então é o que corrói mais. Não, eu não acabei de falar que não é todo ácido que é corrosivo? Então, o que determina se um ácido é forte ou não? É a capacidade que ele tem, a facilidade que ele tem de formar aqueles íons. Então, se um ácido é forte, ele tem muita facilidade de conseguir formar aqueles íons na solução e fazer com que a corrente elétrica seja bem alta. Então, seria uma lâmpada com muita intensidade, né? E um ácido fraco é um ácido que tem mais dificuldade em conseguir formar aqueles íons. Então, ele vai gerar uma corrente elétrica, mas com uma intensidade mais baixa. Quando o ácido te apresentar um grau no caso do ácido, sempre de ionização, né, gente? Menor ou igual a 5%, ele vai ser um ácido fraco. Maior que 90 vai ser um ácido forte, muito forte. De 50 a 90, um ácido forte. E de 5 a 50, um ácido moderado. Só que tem algumas atividades que não te dão a quantidade de partículas que são dissolvidas e ionizadas para você fazer o cálculo do grau. Então, existe um macetezinho também, que não tem na apostila, tá? Eu queria que vocês copiassem também. Pra gente saber se aquele ácido é forte, fraco ou moderado, sem você ter a quantidade de partículas